Boa tarde a todos. Eu me chamo Camila Giuliani, sou coordenadora de comunicação na Fundação Norberto Odebrecht e hoje irei mediar a live Neutralização de Carbono e Meio Ambiente, aprendizados locais para uma agenda global. Esse foi um tema escolhido para a nossa live de junho, justamente em comemoração ao mês do meio ambiente, que estamos comemorando nesse mês de junho. Inclusive, no dia 5, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data super importante para refletirmos acerca das nossas ações. Para quem não sabe, a neutralização de carbono ela é uma prática do PDCIS, o Programa Social da Fundação Norberto Odebrecht, e na execução dessa prática está a Organização de Conservação da Terra. É uma ONG ambiental voltada à conservação e promoção da biodiversidade e dos recursos naturais no Baixo Sul da Bahia. Por isso mesmo, entre os nossos convidados de hoje está Bruna Sobral, que é coordenadora de planejamento socioambiental da OCT, irá trazer mais detalhes dessa prática. Também convidamos Sérgio Leão, especialista em sustentabilidade e sócio da consultoria Fronteira Sustentável, e Gilda Gomes, que é CEO da The Planet e ativista climática, para juntos falarmos sobre o cenário brasileiro e global de carbono. Então, eu vou convidá-los agora a se juntar aqui na transmissão. Sejam muito bem-vindos, Bruna, Gilda e Sérgio. Boa tarde, Camila. Todos me ouvem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Ótimo, boa tarde, bom. muito obrigado, Camila. Todos. Para começar, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um de vocês, começando então por Bruna. Olá, boa tarde. Eu sou Bruna Sobral, sou engenheira agrônoma, atuo na OCT na parte de coordenação de planejamento socioambiental. Dentre essas atividades, eu desenvolvo os projetos relacionados a carbono, né? A iniciativa Carbono Neutro para Atingir, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui na live. Ótimo, Bruna. Agora eu queria que o Sérgio também se apresentasse. Sérgio, por favor. Vocês hoje. Desculpe, estou com o microfone. Bom, boa Pode tarde falar a agora. todos. Sim. É um prazer estar com vocês aqui nessa discussão, nesse final de tarde, sexta-feira, na antecipação do Dia Mundial do Meio Ambiente, falarmos um pouco sobre sustentabilidade, carbono, clima. Eu sou engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental. Inicialmente comecei na carreira universitária, fiz uma longa trajetória no anterior Grupo Odebrecht, hoje Nova Honor, onde participei juntamente com a equipe dedicada à criação do programa de sustentabilidade dentro do negócio de engenharia e, posteriormente, na holding Nova Honor. E hoje, deixando o grupo, eu me dedico à consultoria, ao apoio ao próprio grupo e a outras empresas no tema da sustentabilidade. E é com prazer que eu vou compartilhar um pouco dessa experiência aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Agora eu passo a palavra para a Gilda Gomes. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação pelo convite. Me deixou bastante honrada e feliz de participar aqui com vocês, com grandes especialistas. Eu sou ativista climática e indigenista. Eu sou CEO da The Planet, uma empresa do setor 2.5 que só trabalha com projetos de impactos positivos. Nós temos como missão levar para as organizações as melhores metodologias para a redução das emissões de carbono. Obrigada, Camila. Obrigada, Gilda. Bom, então acho que a gente pode, de fato, dar início à nossa live hoje. E vamos, então, responder a pergunta que deu o tema da live, né? Afinal, o que é o gás carbônico que a gente tanto fala e qual é a sua relação com o efeito estufa? E para responder essa pergunta, eu convido Bruna para conversar um pouquinho aí com a gente sobre isso. Bruna, por favor. Bom, o gás carbônico, né, conhecido também como CO2, dióxido de carbono, ele é um gás natural presente no meio ambiente desde sempre, né, e é um dos gases que compõem essa camada protetora que a gente tem, que chama de efeito estufa. Né? O efeito estufa ele é um fenômeno natural
é o que dá, inclusive, a condição da gente ter temperaturas adequadas, uma temperatura média adequada da Terra. Então, ele filtra essa radiação, esse calor que chega do Sol, e a gente consiga desenvolver a vida, né? O que tem acontecido é que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, especialmente depois da Revolução Industrial, a concentração desses gases na atmosfera entrou em desequilíbrio. E o CO2, o dióxido de carbono, é um dos gases que mais intensifica essa questão, porque ele é o mais abundante, ele é o mais presente, em torno de 60%, estimativa, de que em torno de 60% desses gases que estão intensificando esse efeito estufa é dióxido de carbono. Então, por isso, ele acaba sendo tão importante e um tema tão presente para a gente debater. Mas tudo isso vem de um fenômeno natural que foi intensificado a partir da mudança do uso do solo, da utilização de máquinas e combustíveis fósseis, que ocorreu a partir da Revolução Industrial para cá. Bruna, então, acho que a gente pode dizer que até um dos motivos, né, então, que contribuem para a poluição do ar, a emissão desse gás carbônico é justamente a nossa rotina, né? O uso aí desenfreado do carro, o desperdício de energia elétrica, enfim, eu acho que tudo isso acaba influenciando para esse impacto. Então, mais uma pergunta para você. É possível a gente quitar essa dívida de gás carbônico que a gente emite? Sim, na verdade, só o fato de estarmos respirando já estamos emitindo CO2 na prática, né? E isso se intensifica realmente a partir do estilo de vida, das nossas escolhas, das atitudes, o nosso modo, nossa forma de nos deslocar, né? A utilização de equipamentos, energia, o uso e o consumo de bens materiais, tudo isso faz com que essa pegada de carbono do nosso estilo de vida também influencia na questão da camada de ozônio, né, na questão do efeito estufa, na intensificação do efeito estufa. E é possível, sim, tanto reduzir, a partir da mudança de hábitos, reduzir esses níveis de CO2 que a gente emite, quanto quitar essa dívida a partir da compensação dessa diferença aí, dessa balança. A gente nunca vai conseguir zerar apenas mudando hábitos, mas a gente consegue ir equilibrando essa conta e compensando a partir de iniciativas que vão viabilizar o sequestro do carbono da atmosfera. Ótimo. E aí, então, a gente já vai entrar numa iniciativa que a OCT tem justamente, né, para que a gente consiga fazer essa compensação, mas antes disso, eu acho que vale a gente entrar um pouquinho mais no cenário aí mais global e também entender o que as empresas estão fazendo hoje em relação a esse assunto. Então, minha próxima pergunta vai para o Sérgio. Pensando aí nesse quadro, né, das mudanças climáticas que acionam um alerta aí para países e empresas acerca justamente dessa necessidade da gente adotar medidas para combater essa tendência, né, do aumento de CO2, o que eu queria que você falasse, Sérgio, um pouquinho, se você vê avanços nesse sentido no nosso setor privado dentro do país. Sim, Camila, sem dúvida, o Brasil avançou muito. Ele é um país conhecido por uma matriz relativamente limpa comparada com os demais países. Temos muito que melhorar, mas no balanço nós podemos dizer que o país ele tem um balanço relativamente favorável em termos de emissões, mas há desafios. A grande parte das nossas emissões são, por exemplo, o uso da terra e estão muito associadas às questões de desmatamento. Mas falando das empresas, as empresas têm evoluído, elas colocaram essas questões no centro do seu portfólio. E é um movimento da sociedade. Eu acho que as empresas hoje elas estão tanto enxergando e caminhando junto com a sociedade, e aquelas que não assim, se movimentarem nessa mesma direção ou nesse mesmo passo do movimento, elas vão ser levadas a fazê-lo. Então é bom que, na minha experiência, sempre alerta que é bom estar à frente, prever aquilo que está chegando, para que você possa internalizar, sempre um processo de aculturamento, de práticas, de aprendizagem interna nas empresas, para que isso se torne, de fato, uma estratégia do negócio, e não simplesmente um compromisso que faz porque olha, o cliente exigiu, ou mesmo porque a grande maioria está fazendo. Então, acho que um dos nossos desafios, e eu diria que
avançamos bem, mas ainda temos, é como trazer isso para dentro, fazer parte da gestão de negócios, né? Na minha experiência, por exemplo, nós vimos desde o início dos anos aí 90 na engenharia a melhoria dos processos relativos às questões de segurança do trabalho, às questões de saúde ocupacional, passando a serem aí partes realmente do processo de execução. Posteriormente chegaram as questões de meio ambiente, pela porta aí das relações com as comunidades, das obrigações legais, e por último essas questões climáticas que têm as empresas uma contribuição muito forte. Então acho que trazer isso para um nível de gestão, para que isso seja parte da equação dos negócios, é um dos nossos passos que a gente precisa avançar. Há muitas empresas líderes no Brasil, elas são reconhecidas por práticas que estão na vanguarda de demonstração de como isso é feito. Mas, considerando o universo de empresas que temos, há muito o que avançar, especialmente nas médias e pequenas, onde o tema precisa ser caracterizado, não simplesmente porque é um tema de hoje, do momento, mas caracterizado sob o seguinte aspecto: qual o significado disso para o negócio da empresa? O que significa olhar para dentro da empresa e dizer, o tema de desenvolvimento sustentável e o tema de mudança climática me afeta em quê? Qual é a minha parcela nisso? Existe um termo, né, que nós fizemos, o Grupo Novo Honor é muito experiente, tem feito isso, várias empresas estão na vanguarda desse assunto, na identificação do que se chama os temas materiais. Quer dizer, dentro daqueles temas relevantes para a empresa, quais são os temas materiais com foco em mudanças climáticas e em desenvolvimento sustentável? E aí sim, você, ao fazer esse exercício, que é tanto exercício como também um exercício de diálogo externo, porque nenhuma empresa atua simplesmente naquela relação hermética do seu cliente, mas uma relação muito mais ampla com a sociedade de forma geral, ela tem que se basear, pautar também por esses parâmetros de referência externa. Então, fazendo esse exercício, eu acho que adequado ao porte, ao contexto de atuação, à natureza, ela chega a avaliar um ponto importante hoje, que é como são os riscos avaliados do ponto de vista climático e social. Não é? E aí você começa a ver que a maturidade está relacionada, ela avançou muitas vezes na avaliação do risco financeiro, do risco de engenharia, da natureza de outros riscos, e agora está chegando aos riscos climáticos e aos riscos socioambientais. Como é que ela traduz isso para fazer parte do seu planejamento de negócios? Então, essa está na vanguarda. Nossas empresas avançaram, poderíamos dizer que as empresas, especialmente do Grupo Novo Honor e outros grupos equivalentes, avançaram, mas há um bom caminho a conquistar. Então, eu diria que nós temos que nos orgulhar do que fizemos, mas não podemos nos acomodar. O desafio é grande e não desacoplarmos dessas demandas que a sociedade nos traz. Os tempos não são longos, Camila. Estamos falando nos horizontes de 2035, pouco mais de 10 anos. Qualquer projeto de engenharia leva 5, 7 anos para ser implantado num projeto de grande porte. Então, nós não estamos falando algo, sei lá, 2050 é muito distante, não. Nós estamos falando nos horizontes dos projetos de engenharia, ou seja, se você vai planejar um projeto, implantar uma fábrica, uma unidade industrial, fazer por exemplo, uma produção agrícola, está no horizonte já colocar isso na sua escala de planejamento. Então, acho que esses são os nossos desafios, transportar isso para o dia de hoje. Obrigado. Perfeito, Sérgio. E principalmente essa sua fala, ela é muito importante em um momento que a gente fala muito em ESG, né? Em uma agenda ESG, onde o ambiental ele é parte fundamental ali das estratégias do negócio, né? Então, exatamente. E eu até, né, fazendo uma pesquisa, né, eu vejo que a própria Braskem, ela é uma das grandes líderes aí também nesse debate, né? Ela assumiu aí um compromisso de se tornar totalmente carbono neutro até 2050, e a Vivo também, que em 2020 ela alcançou a meta de compensar aí 100% das suas emissões diretas de gás carbônico. Então a gente vê que isso é realmente uma preocupação que as empresas elas estão muito atentas, e como é importante esse olhar mesmo e essa prática, né? Sérgio, eu acho que o que você disse muito, inclusive você trouxe a sua própria experiência, né, dentro do Grupo Novo Honor, e eu queria só emendar, então, que você falasse um pouquinho mais justamente sobre essa questão da importância das métricas, né, dos KPIs.
Você contribuiu muito fortemente para o desenho da estratégia de sustentabilidade e contribuiu aí na elaboração, inclusive, de uma nova política de sustentabilidade da Novonor. Trazendo justamente essa questão dos KPIs abrangentes sobre o desempenho de sustentabilidade da gestão de riscos socioambientais que você comentou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância dessa mensuração de resultados ambientais, incluindo aí a sua experiência profissional. Obrigado, Camila. De fato, você mencionou aqui empresas líderes, né? A Braskem é uma das empresas que lideram no país, e eu diria mundialmente, no campo de atuação dela, essa vanguarda daquilo que significa ter indicadores, assumir seus compromissos e colocá-los em prática, e demonstrar que estão, de fato, efetivando. Então, para isso, você precisa de ter indicadores que são validados, então, eles têm que ter validade interna, ter aderência ao seu negócio, assim como também ter aquela validação externa, que você, na transparência que é necessária, principalmente nas questões de ESG e de sustentabilidade de forma geral, porque é um tema que interessa a sociedade como um todo. Então, eu diria que você tem tanto os indicadores de desempenho, as métricas que vai medir de fato como se está melhorando, se é redução de emissões, se é mudança de processos, se é as melhorias de eficiência interna, ou seja, são aquelas métricas específicas de desempenho e de eficiência, como aquelas também que eu acho que foi do nosso última parte de contribuição ao Grupo Novonor, de uma medição de qual é o nível de maturidade que nós estamos avançando com essas métricas. Então, nesse nível de maturidade, você mede a cultura, você mede a preparação para o contexto, de que maneira ela é aplicada e de que maneira você demonstra que isso é aprendizado internamente e está assumido dentro do processo de gestão. Essa é a maturidade que nós achamos, e eu diria que naquele tempo que eu trabalhei, muitos anos aí no Grupo Novonor, eu dizia, o ideal é eu trabalho contra o meu próprio programa, na medida em que esse programa está completamente assimilado, praticado, e as equipes aí donas do seu programa, não precisa ter um programa de sustentabilidade, já está dentro do negócio. Obviamente que isso é uma provocação, você trabalha com essa meta, mas como há sempre o desafio de renovação, porque a sustentabilidade é um alvo em movimento, ele não é fixo. A cada novo desenvolvimento, novo conhecimento, você leva a régua para novo ponto, e aí precisa caminhar novamente. Então, há um desafio dessa caminhada, mas é preciso medir, e eu diria que ela é uma métrica relacionada ao seu negócio, voltando ao tema, então, que você tem que se basear pela métrica da materialidade, e dentro daquela métrica da materialidade, desenhar quais são os seus indicadores. E no Grupo Novonor, como muitos outros, nós tínhamos esse desafio. São negócios diferentes, você tem engenharia, você tem industrial, você tem agroindustrial naquela época, tem outros, e como ter esse sintético conjunto de indicadores que resume a trajetória do grupo como um todo. E aí nós optamos por fazer um desenho dos níveis de maturidade de aplicação desses conceitos, seja da gestão de riscos socioambientais, seja do desempenho ambiental, ou mesmo daquilo como ele poderia influenciar em outros temas, como imagem, relacionamento institucional, de forma geral. Então, há esse olhar para o negócio, que ele olha no seu entorno e para fora, e há para o conjunto como um todo, de como os negócios evoluem, e muitas às vezes em passos diferentes, porque tem idades diferentes, são negócios que se amadureceram ao longo do tempo, outros são mais recentes, e como você então compatibiliza que aqueles mais recentes ainda admite-se um grau de maturidade um pouco mais baixo, mas ele tem que se desafiar a caminhar rapidamente e atingir os demais. Essa foi o que norteou um pouco e caminhamos aí durante um bom tempo. Eu acho que outras empresas em outras organizações igualmente olham para isso. Elas estão na vanguarda. E o nosso desafio, eu acho que no tudo, é levar isso para o maior número de empresas possíveis, principalmente aquelas que trabalham nas cadeias de fornecedores, nas pequenas e médias empresas, como fazer isso trazer sentido para o dia a dia dessas empresas, Camila. Ótimo, Sérgio, obrigada. Bom, agora eu queria, acho que dá para a gente trazer esse debate um pouco, um nível global. Gilda, eu queria que você comentasse um pouquinho, você esteve no COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas na Escócia, que aconteceu em novembro de 2021,
E ela era vista, né, como uma grande oportunidade para definir ações que levariam justamente o mundo a conter os impactos das mudanças climáticas. No entanto, a gente sabe que o objetivo não foi assim bem alcançado. Mas eu gostaria que você falasse, Gilda, com a sua experiência, sua visão em relação às contribuições que o Brasil pode ter para alcançar de forma mais efetiva essa meta, por favor. Na verdade, a COP, né, ela foi adiada por conta da pandemia durante 20 meses, né? Então, o mundo inteiro estava com os holofotes aguardando que nós tivéssemos grandes avanços, que isso não aconteceu, né? O único avanço que poderíamos considerar que foi relevante foi com relação ao carvão. Mas dentro de todos os protocolos, né, de todas as metas assumidas, qual é o grande contexto da COP, né? Ela é um grande encontro entre vários países, você tem lá 40 países membros que assumem compromissos globais de reduzir ou mitigar suas emissões. O Brasil voltou com sua meta de 2005, ou seja, onde o Brasil assumiu o compromisso em mitigar suas emissões até 2050 e neutralizar até 2050. Qual é a diferença, né? Quando você fala de uma empresa neutralizando ou compensando suas emissões, ela faz seu inventário, quando ela finaliza aquele estudo dos gases de efeito estufa, ela tem uma balança, emitir X toneladas de gases de efeito estufa, na verdade, você pega todos os gases de efeito estufa e transforma ele em um único gás, ou seja, você faz uma conversão por CO2, e aí você tem ali um dado. E aí você define como você vai neutralizar. Antes de neutralizar, você tem que criar uma meta de redução, que é exatamente isso que os países fazem, uma meta, quanto eu vou conseguir reduzir, definir isso, uma data, um período, e depois aquilo que você não consegue reduzir, você neutraliza compensando ou com crédito de carbono ou plantando árvores. No caso do Brasil, né, o Brasil definiu essa meta que está lá desde 2005, dizendo que vai mitigar até 2050. E como é que ele faz isso? Quando ele reduz, quando ele fala que vai buscar energias renováveis com várias plantas, com vários projetos aí instalados e alguns previstos ainda para 2030, ele define da seguinte forma: ele calcula a sua capacidade de neutralização através das suas florestas, que é diferente das organizações que precisam plantar ou adotar bancos de florestas já existentes, né? Que há controvérsias sobre esses dois modelos de neutralização. Então, assim, dentro de uma visão que nós precisaríamos chegar em 2030 com uma temperatura que seja 1,5 graus Celsius, desde quando você calcula isso na questão industrial, nós estamos distante disso. O último dado divulgado pela ONU, que foi na semana passada, cita que, infelizmente, nós chegaremos a 1,5 muito mais rápido do que imaginávamos, ou seja, todo esse arcabouço de projetos, de protocolos, de acordo. 2023, nós estamos agora vivenciando 50 anos de Estocolmo, 30 anos da Eco 92 e o bicentenário do descobrimento do Brasil, ou seja, 3 datas emblemáticas que nós podemos sair assim, dando um show no mundo com a participação em Glasgow, e não tivemos isso, né? Nós saímos de lá totalmente frustrados, né? Pelos pequenos ou quase nenhum avanço. Então, assim, eu acho que nós precisamos reformular, nós precisamos repensar, enquanto nação, enquanto país, numa visão global, como é que a gente quer chegar no futuro, né? Que futuro que a gente espera para o mundo e que nós vamos deixar, né? Então, que legado eu, enquanto ativista, enquanto uma especialista em desenvolvimento sustentável, levando para as organizações as melhores práticas para reduzir suas emissões de carbono, que papel eu tenho em tudo isso, né? Então, o Brasil, infelizmente, caminhou alguns passos para trás e deixou todo mundo muito frustrado. E dentro do protocolo global, não avanço, infelizmente. Esse é um cenário que realmente a gente precisa aí correr atrás
e que eu entendo que esses avanços dentro do setor privado, né, das organizações, o próprio terceiro setor, que tem uma contribuição muito grande, né, em relação a isso. A gente está aqui com a Bruna, que é da Organização de Conservação da Terra, que faz um trabalho incrível de uma educação ambiental mesmo, né, Bruna, assim, com os agricultores, com as empresas, né, para que sejam neutralizadas as emissões, tanto de pessoa física como de empresas. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, né, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, Bruna, eu acho que você podia falar um pouquinho, né, já que a gente entrou aí nessa questão da emissão mesmo, o trabalho que a própria OCT vem fazendo de neutralização de carbono, um programa que vocês têm para essa emissão. Eu queria que você trouxesse agora um pouquinho do que a gente pode fazer aí para melhorar essa situação. Bom, acho que o primeiro exercício é justamente esse de entender, conhecer qual é o seu impacto a nível de pessoa, a nível de empresa, para quem um evento que é organizado, uma grande festa, enfim, conhecer qual é o seu impacto nisso tudo e a partir daí a gente começar a desenvolver essas estratégias, né? Seja de redução dessas emissões, mudar alguns hábitos, mudar algumas formas como a gente costuma desenvolver algumas atividades. Isso é possível, né? Estamos numa condição favorável a isso, a gente tem possibilidades e hoje a tecnologia está muito favorável a isso, ao uso de energias renováveis, diversas alternativas que a gente pode adotar no dia a dia, né? E o passo seguinte é onde a OCT pode colaborar nessa estratégia, né? Através da iniciativa Carbono Neutro para Atingir. A gente tem um programa, uma iniciativa chamada Carbono Neutro para Atingir, que desenvolve projetos para mitigação desses impactos, né, para neutralização ou compensação dessas emissões de CO2 mapeadas através de inventários, no caso de empresas, e para pessoas ou eventos, organizadores de eventos que queiram conhecer a emissão do seu evento, a OCT disponibiliza 2 calculadoras no seu site, tá? www.oct.org.br. Lá você vai encontrar no menu superior a indicação do carbono neutro para atingir, e ali tem o caminho para as 2 calculadoras. Então, você pode conhecer qual é esse impacto, qual é a sua pegada de carbono, e a partir daí a gente pode contribuir com isso fazendo o plantio dessas árvores, tá? Existem algumas estratégias e alternativas para compensação e compra de créditos de carbono vindas de diferentes fontes, né? Mas a gente sabe que o reflorestamento é uma excelente alternativa, porque ela tanto permite, aí ela vai trazer todo um ganho para a sociobiodiversidade, né? Você tem aí melhorias de áreas produtivas, você tem um aumento da cobertura florestal, você está contribuindo com a manutenção da biodiversidade, com a questão da flora, da fauna, né? Os recursos hídricos, né? Vivemos recentemente no país algumas regiões atravessando crises hídricas, né? Falta de abastecimento de água para consumo humano, principalmente. Isso é um problema que tem se intensificado mais nos últimos anos. Regiões que não tinham histórico de secas começaram a apresentar esse histórico. Então, o reflorestamento ele vem como uma estratégia, uma alternativa de tanto sequestrar esse carbono que está na atmosfera, né? As plantas fixam esse carbono através do seu crescimento, desenvolvimento para a composição da sua massa, né? Tronco, raízes, frutos, folhas, isso tudo é construído a partir da fixação desse carbono através da fotossíntese, e vai tirando esse carbono da atmosfera e, ao mesmo tempo, você está melhorando ali aquele microclima, aquele ambiente, permitindo, né, que o lençol freático se recomponha, você está protegendo o solo, está melhorando o microclima daquela região, traz serviços ambientais associados a isso, serviços ecossistêmicos, né, associados ao reflorestamento, como proteção do solo, conforto térmico, né, abastecimento do lençol freático. E como a gente costuma trabalhar com o nosso principal público é o agricultor familiar, a gente vem trazendo essa oportunidade para esses produtores fazerem essa recomposição florestal das suas propriedades, tá? Através da iniciativa, né, pela calculadora ou através de inventários, no caso de empresas, a gente desenvolve um projeto específico, no caso de empresas, né, com base no volume de carbono que ele quer neutralizar, e a partir daí a gente transforma isso em árvores que precisam ser plantadas. Prioritariamente,
né, a gente trabalha com agricultura familiar aqui na região do Baixo Sul da Bahia, e prioritariamente selecionamos áreas para o reflorestamento que são áreas de preservação permanente, como nascentes, margens de rios, de represas, são áreas que têm uma alta vulnerabilidade e precisam estar com uma cobertura florestal. Tá? Então, é uma oportunidade para o agricultor familiar que não tem condições de financiar um reflorestamento, ter a sua área recuperada, né? Todo o componente social do carbono neutro vem a partir da orientação técnica, acompanhamento, oferecemos capacitações aos produtores para que eles melhorem as suas áreas produtivas sem a necessidade de abrir novas áreas, ou seja, sem a necessidade de desmatar novas áreas para compensar, entre aspas, aquela área que foi reflorestada. Então, é um projeto que tem tanto estratégias diretamente ambientais, como reflorestamento, com um cunho social, porque está envolvendo geração de renda no campo, capacitação, melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar, né? E além desses projetos, né, do carbono neutro Pratigi, que oferece essa estratégia de compensação através do reflorestamento, a OCT também desenvolve projetos específicos, mas aí já para um outro perfil de clientes que seriam os interessados diretamente no crédito de carbono verificado. Tá? A gente trabalha num território certificado, validado para padrões de carbono certificados, e que a gente pode desenvolver projetos que venham a ser certificados nos padrões VCS e CCB, que são os padrões que a gente trabalha aqui na APA do Pratigi. Então, temos essas possibilidades aí de contribuir tanto com empresas quanto com pessoas que tenham essa disponibilidade, essa disposição, tanto de reduzir suas emissões, quanto de compensar através do reflorestamento, plantio de árvores. Bruna, e eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor. Então, assim, eu, enquanto pessoa física, eu quero neutralizar as minhas emissões. Então, basta eu ir lá no site da OCT, que você mencionou. Oi? Então, o que eu preciso colocar? Oi, tá ouvindo? Acho que deu uma falhinha aqui de conexão. Travou um pouquinho, sim. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo bem. Pronto, acho que foi a conexão. Sim, então eu, como pessoa física, eu quero fazer essa neutralização, eu quero contribuir. Então, eu vou lá na calculadora, aí o que eu preciso colocar na calculadora, como é feito esse cálculo, e como, de fato, eu posso contribuir quando der lá o meu resultado da calculadora. Só queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo e tiver o interesse em participar e poder fazer esta contribuição ao planeta, né? Sim. Na calculadora de pessoa física, né, que é onde você vai conhecer a sua pegada de carbono, dos seus hábitos, né, de consumo e estilo de vida, nós mapeamos ali algumas das principais fontes e mais comuns, tá? As mais recorrentes. Então, você vai colocar ali a questão do consumo de energia elétrica, do gás de cozinha, a questão da separação dos resíduos, a questão da motorização do seu veículo e mais ou menos qual o tipo de combustível que utiliza e mais ou menos uma média dessa quilometragem por ano. Lembrando que ali você está fazendo cálculo pessoal, então se você mora com outras pessoas na mesma casa, você vai dividir ali a conta de luz, do gás, pelo número de pessoas que está na casa com você, para ter uma média mais ou menos por morador, tá? A não ser que queira fazer da família inteira também, está valendo, e aí já conhece mais ou menos o impacto que a casa, a casa gera, né? Mapear viagens, né? Viagens aéreas, a questão do ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, principalmente, para a gente conseguir mensurar, são as emissões fugitivas, né? São os gases lá, os gases refrigerantes. E a partir da entrada desses dados, você vai fazer sempre referente ao ano anterior, tá? Sempre um ano anterior. A partir da entrada desses dados lá na calculadora, ele vai te mostrando o quanto de CO2 está sendo emitido e quantas árvores seriam necessárias plantar para que aquele CO2 fosse compensado ao longo do desenvolvimento daquelas árvores, tá? É bom a gente lembrar que as árvores não vão neutralizar aquele carbono em um ano ou do dia para a noite, vai ser ao longo de todo o crescimento daquela árvore. Tá? Então, por isso é importante a gente estar fazendo esse exercício constante de conhecer quais são suas emissões, de conhecer qual é a sua pegada de carbono. E vale o exercício até porque, às vezes, a gente não tem
a dimensão do quanto algumas escolhas que nós fazemos está impactando, né? E quando a gente começa a exercitar e desenvolver esse hábito de calcular, a gente começa a ter essa noção e aí ajustando. Olha, no próximo ano eu posso melhorar um pouquinho aqui nesse ponto, porque eu acho que eu exagerei um pouquinho nisso aqui e eu consigo fazer melhor. Tá? E aí, depois que a calculadora passa para você a quantidade de CO2 e o número de árvores, você tem a opção de contratar a OCT para executar esse plantio para você. Tá? Você pode plantar essas árvores? Sim, claro, pode plantar essas árvores. Mas se você quiser que a OCT plante dessas árvores e cuide delas para vocês, isso, claro, sendo feito numa propriedade de um agricultor familiar, trazendo todos aqueles componentes que eu citei um pouco mais cedo aqui, da questão da conexão de fragmentos florestais, melhorar o microclima da região, as áreas produtivas, a questão da biodiversidade, da fauna mesmo, que volta a aparecer nos locais, a questão de colocar essas árvores em locais estratégicos que vão contribuir ali para a geração de serviços ambientais. Aí você continua ali na página, vai ser direcionado para uma página de pagamento, e aí, após a confirmação de tudo isso, você recebe o seu certificado de carboneutralização, informando a quantidade de CO2 e o número de árvores que serão plantadas, e a gente faz esse trabalho de plantar e acompanhar essas árvores para você. Tá? E aí você pode acompanhar todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento através dos canais de comunicação da OCT, do site, das redes sociais, até mesmo ligar, entrar em contato com a gente. Se for, no caso de, já tivemos experiências com empresas que fizeram inventários, neutralizaram no carbono neutro e depois quiseram vir conhecer aonde foi o local, trazer colaboradores para visitar as áreas, a gente pode apoiar com todo esse suporte de logística, de visitar, de levar até o produtor, né, de quem recebeu essas árvores, fazer fotos, vídeos, mandar fazer, estabelecer essa conexão, esse vínculo, porque afinal de contas está todo mundo junto aí em prol de um mesmo objetivo, que é garantir um futuro sustentável. Né? Quem planta as árvores hoje, ele está pensando, na verdade, no futuro. Olha que interessante, Bruna. Eu não comentei ainda, mas todos, nossa audiência que quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade. Se quiser mandar perguntas, a gente tem aqui com a gente o Fabrício Cruz. Ele deu boa tarde e comentou que em 2018 ele neutralizou o carbono emitido na produção de um livro. Olha que bacana. Existem, né, experiências como essa, né? De você poder neutralizar, ele escreveu o livro e fez ali o cálculo, né, de tudo que foi emitido e então neutralizou. Parabéns, Fabrício. Obrigada pela audiência e também pela sua interação. Jailton também aqui com a gente, o Ícaro Sampaio. E o Fabrício ainda comentou, o atendimento feito pela CT foi impecável. Muito bom. Então, foi ótimo, Bruna, toda essa sua explicação, porque agora quem ainda não conhecia, né, a iniciativa, ou quem sempre teve aí a vontade, né, e não sabia como fazer isso para compensar, agora já sabe que a OCT pode auxiliar, e realmente é um processo super simples, super fácil, e vocês também estão totalmente à disposição, né, para qualquer apoio. Tem mais gente que neutralizou. O Augusto Cruz está dizendo aqui, boa tarde, neutralizo meus livros e eventos. Então, realmente, muito, muito boa a interação e vendo que realmente é uma iniciativa que faz a diferença, né? Muita gente aí tem participado. Muito bacana, gente. Bom, eu queria agora fazer mais uma pergunta para a Gilda. Gilda, eu acho que esse debate, né, sobre neutralização de carbono, como a gente viu agora, né, ele pode ajudar pessoas, empresas, a empreenderem também, gerar impactos socioambientais positivos, né, unindo, então, essa sustentabilidade financeira e benefícios à sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, sobre essa questão do carbono zero. Justamente sei que vocês têm algumas iniciativas que vocês incentivam, eu queria que você pudesse trazer aí um pouquinho para a nossa audiência. Camila, há 15 anos eu trabalho com desenvolvimento sustentável e tinha várias ideias de que em algum momento nós estaríamos dentro dessa estruturação aí, citada por alguns que estão participando dessa live, dizendo eu neutralizei as emissões de um livro que eu escrevi, de uma viagem, ou seja, são pequenos atos realmente que mudam o mundo, tá? Não são grandes, né? Então, ou seja, a partir dessa mudança pequena que nós vamos gerar grandes mudanças.
As organizações hoje que procuram a The Planet para fazer seu inventário de gases de efeito estufa, e que a gente busca a neutralização como uma empresa como a OCT, por quê? Há uma grande diferença. Quando você neutraliza as emissões a partir de uma empresa que tem lá todo um processo chamado de agricultura familiar, onde ele faz restauração de nascentes, onde ela busca uma economia, né, solidária dentro daquele contexto, e além do mais é uma neutralização com certificação. Qual é a diferença de você buscar a neutralização a partir de um projeto que lhe dá um certificado, né, que validou aquilo? É que ele garante a continuidade daquele plantio, ou seja, eles plantam e aí vem uma certificadora após 5 anos validar tudo aquilo e tem toda uma metodologia de plantio e de período para você estar validando aquele processo. E aí eu trago uma coisa que para mim foi surpreendente. Eu imaginei que vários projetos no mundo poderiam mudar o mundo, né? Mas aí uma pessoa escreveu uma carta em 2019 e essa carta mudou o mundo. Então eu queria falar para a Bruna que agora ela se prepare, porque o mercado está superaquecido, porque o Larry Fink, hoje que administra a maior bancada de investimentos sustentáveis, fez uma carta aos CEOs em 2019. Na época, ele tinha uma bancada de investimento de 7 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é de 7 trilhões de reais. Então, só um homem tem toda essa bancada de investimento. E ele disse, eu não coloco nenhum centavo em nenhuma organização, em nenhum investimento, se não tiver o ESG. Né? E aí, vocês perguntam, mas tá, qual é a diferença do ESG para as empresas que tinham lá seu protocolo de sustentabilidade? A governança. Né? Então, era um tripé que era social, ambiental e econômico, e quando entra a governança, ele busca o equilíbrio, onde esses governantes definem agora que suas organizações serão carbono neutro ou serão carbono zero. E qual a diferença? A diferença entre carbono zero é quando você assume metas baseadas na ciência de não emissão, ou seja, meu inventário de carbono deu lá 10 toneladas, e aí eu crio novas métricas para substituição, por exemplo, de consumo de energia. Então, em vez de eu estar emitindo, eu estou reduzindo as minhas emissões de CO2. E aí você, baseado na ciência, você assume o compromisso e aí você consegue ter uma empresa carbono zero. A empresa carbono neutro é quando ela faz seu inventário, tem lá seu resultado dessas emissões e ela obviamente, tem que também buscar um mecanismo chamado de MDL, Metodologia de Desenvolvimento Limpo, de redução dessas emissões, e aquilo que ela não consegue, ela neutraliza com um projeto de plantio de árvores, né? Então, e qual é o valor de você recuperar a área degradada, nascente, né? Não existe rio se você não tiver uma nascente, a mata ciliares ali funcionando naquele... E qual o valor da recuperação de área degradada, né? Você está devolvendo ao meio ambiente todo um ecossistema, porque uma árvore, ela não é uma árvore sozinha, né? Tem todo o ecossistema validando ali e promovendo no Brasil esses microclimas, né? Esses rios voadores, né? Então, hoje, acabei de chegar de viagem de São Paulo agora, foi um pouco antes de nós começarmos essa live, onde eu estava em várias reuniões de organizações procurando a The Planet, como deve estar procurando outras organizações aí, para fazer seu inventário e, a partir daí, fazer a sua neutralização de emissões dos gases de efeito estufa. Então, eu acho que Bruna vai receber daqui a pouco logo esse montante de empresa, porque, como ela disse, que esse inventário é feito sempre no ano anterior, né? Então, nós estamos validando, e o GHG protocolo, a versão dele normalmente é liberada entre abril e maio, ou seja, as organizações fazem seu inventário do ano anterior, do dia 1º de janeiro ao dia 31, e aí ela fica validando isso, aí sai o novo GHG, onde ela coloca essas informações e ele dá esses resultados de todos esses gases que são convertidos apenas no gases de efeito estufa. Então, a minha experiência hoje é que eu nunca tive tantas reuniões, tantas solicitações como está acontecendo. Aí você pergunta, o Larry Fink, que é americano, né? Ele é uma pessoa tão boa assim? Na verdade, o que ele fez foi matemático.
ele contratou uma pesquisa para saber qual seria o prejuízo dele com as mudanças climáticas. Então, todo esse fundo, todo esse emaranhado de investidores que estão na Bolsa, iria perder muito dinheiro. Então, eles decidiram, eles buscaram a ciência, buscaram essas informações, e a partir dessas informações eles disseram, ou a gente muda, ou nós vamos mudar o mundo, ou vamos pagar um preço muito alto por isso. Que bom que pelo menos o setor financeiro está aí balançando tudo isso e fazendo com que as organizações busquem esse selo de empresa carbono neutro, né, que a gente possa contar com empresas sérias que fazem, que certificam aquilo que eles estão plantando, né, que estão preocupados não só de plantar árvores, mas de trazer uma economia local, quando você busca uma agricultura regenerativa, né? Então, eu diria para vocês que o mundo, no meu ponto de vista, assim, pelas conexões que nós estamos tendo recentemente, mudou. E mudou muito a partir da carta de... um outro detalhe. Essa carta foi em 2019. Tem mais ou menos um mês que a Larry Fink acabou de anunciar que dos 7 trilhões que era a bolsa dele, agora ele está com 12 trilhões de dólares. Não, 12 trilhões de dólares, ou seja, um avanço assim, enorme, exatamente por conta do ESG. Para você ver como essa é uma pauta importante, né? E que vem ganhando tanta relevância, principalmente nos dias atuais. Obrigada, Gilda, pelas suas considerações. E a gente já está aí pertinho do final, então eu queria deixar um espaço agora para que vocês pudessem falar. Eu queria que Sérgio, né, ele já deu uma contribuição aí muito grande, né, nessa questão do setor privado, e falasse um pouquinho também agora, Sérgio, sobre essas contribuições que você tem dado agora como consultor. Eu acho que é legal você trazer isso, porque realmente é uma pauta que está totalmente no debate público, as empresas estão buscando ferramentas, estão buscando se profissionalizar cada vez mais, principalmente nesse tema voltado à sustentabilidade. Então, eu queria que você deixasse aí algumas palavras finais aí para a nossa audiência, por favor. Pronto. Obrigado. De fato, tem sido um aprendizado aqui também, ouvir Gilda, Bruna, e seus comentários aí, Camilo. Muito obrigado. Eu retomo aqui, então, a partir dos comentários, né, que tanto Bruna quanto Gilda fizeram. É preciso medir, conhecer, para você saber onde é que nós estamos e, a partir dali, qual é a base de referência que nós vamos adotar com isso. Isso é fundamental porque nós devemos evitar, e ocorre às vezes, infelizmente, aquelas iniciativas que têm mais aparência do que conteúdo. Né? Existe o termo greenwashing ou social washing, criaram vários aí a partir do inglês, mas existe um receio de que, né, devemos ter meios de identificar aqueles que genuinamente estão motivados e vão fazer, mesmo que hoje estejam numa posição ainda de terem feito pouco, mas conhecendo o patamar de onde estão, que a gente chama da linha de base, para onde a gente chega. Então, esse é um ponto importante e é preciso medir, voltando ao tema dos indicadores, e é preciso também aculturar as pessoas internamente nas empresas para isso, né, para que elas entendam como é que o negócio delas vai mudar. Só para ter uma referência do que nós estamos falando, toda a parte de infraestrutura que interessa muito, né, ao Grupo Novo Honor e a muitas empresas no Brasil, tanto no setor de infraestrutura, de construção, de implantação, quanto de operação. Né? A infraestrutura é a nossa base de desenvolvimento. Sobre ela, a gente executa as nossas atividades do dia a dia, transporte, comunicação, tudo isso está calcado na infraestrutura. E são grandes números de investimento do patrimônio que um país tem. Se olharmos para frente, hoje a infraestrutura nossa no país e no mundo de forma geral não foi desenhada para lidar com o futuro das mudanças climáticas. Então, esse é um imenso desafio. Se nós imaginarmos que hoje todo esse acervo, legado de infraestrutura que temos, no mínimo 2/3 dele, isso é uma estimativa, tem as publicações, eu tenho as referências, mas posso dizer que cerca de 2/3 dele estarão aqui em 2050, ainda válidos pela vida útil deles. Ou seja, não só os novos vão ter que ser alterados,
mas vamos olhar para trás e falar, toda essa infraestrutura, boa parte delas vai ter que ser revista, reformulada, para chegar em 2050, 2035, 2040 e segue o caminho, em novas perspectivas para encarar os desafios da mudança climática, por exemplo, dos extremos, e isso é preciso traduzir para dentro das empresas. Você vai fazer um projeto de engenharia, se pergunta, você sabe qual vai ser a pegada de carbono desse projeto daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Nós não sabemos hoje. Então, essa métrica interna tem que ser um processo de aprendizado rápido, e ele vai fazer a diferença nas empresas. Eu vi de uma grande empresa de petróleo um diretor dizendo, nós somos muito eficientes, produzimos petróleo a baixo custo e podemos ser competitivos. Esse é uma grande vantagem. Mas ele disse ao mesmo tempo, e eu digo internamente, nós somos eficientes, mas se chegar um cliente aqui e disser, eu tenho outro concorrente igualmente eficiente, mas ele produz com a metade da sua pegada de carbono. Então eu vou optar por esse fator aqui, não é uma questão só de aderência a princípios, é uma questão de sobrevivência dos negócios. Então eu diria que esse aprendizado é um aprendizado que precisa caminhar rápido nas empresas internamente. Nós precisamos ver que as nossas construções, infraestrutura, têm uma vida útil, e essa vida útil precisa estar projetada para o futuro e adequar para isso. Então esses critérios ESG vieram muito para isso, né, para avaliar a questão desses riscos, de como isso se tornará material no futuro em termos financeiros, né? Você compra hoje um imóvel, um apartamento, você pergunta, ele custa hoje para implantar. E quanto custa operar isso? E quanto vai custar daqui a pouco tempo? Nós estamos vendo o preço nas bombas de gasolina. Esse é um cenário que a gente não vai fugir muito daqui para frente. Então, é necessário que a gente traduza essa métrica, essa aritmética de contabilidade que falamos aqui, para começar dentro de casa, né? Quanto é a minha emissão, como é que eu aprendo a fazer isso, para depois fazer das nossas ações nas empresas e das equipes das empresas, porque elas sairão na frente aquelas que disserem, eu vendo economicamente, sou competitivo, construo, implanto, mas o meu vai ter uma pegada ao final, ele nesse balanço vai ser mais vantajoso. Esse é o nosso desafio para os jovens, né? Porque nós estamos falando para eles, para os próximos 20, 30 anos, e eles têm que já entrar trazendo essa inovação, dessas novas métricas, desse novo olhar sobre os projetos de engenharia, sobre o que vai ser a nossa infraestrutura. E também olhar para o passado, porque se nós temos hoje aqui, o que nós vamos fazer com eles com os próximos 20 anos adequando? Então, temos muito trabalho. Infelizmente, eu acho que aí temos a motivação aqui no país, nós estamos caminhando muito rapidamente em termos de ter uma perspectiva de uma transição energética favorável. Nós já temos hoje a energia eólica representando um segmento importante no país, isso é nos últimos 15 anos, né? Uma mudança dessa patamar de produção de uma energia renovável. Temos outros chegando. No que nós falamos há pouco tempo das fotovoltaicas que seriam caras, elas são hoje mais econômicas que muitas das tradicionais renováveis, portanto elas estão hoje num avanço muito grande. Então, traduzindo essa economia para dentro da nossa infraestrutura, dentro dos nossos projetos, daquilo que a gente vai entregar, eu acho que é o desafio que eu faço aí para as novas gerações. E essa diferença daqueles que tiverem isso bem na ponta do lápis, demonstrando que no final você está entregando um produto mais sustentável do ponto de vista climático, de menores riscos, porque você vai ter que... E olha, eu queria para concluir que isso não é só do mercado de infraestrutura. A Gilda comentou muito bem sobre o Larry Fink. O Banco Central no Brasil, no ano passado, ele emitiu resoluções que entram em vigor em 2023 e nesse ano também, já estabelecendo a obrigatoriedade de análise dos riscos climáticos nos portfólios de empréstimo dos bancos comerciais. Ou seja, você está emprestando dinheiro, você tem que analisar qual o risco que está embutido ali dentro, que é um processo de aculturamento, mas eles já começar a medir isso. E a gente sabe que os grandes bancos já estão encomendando, já fizeram suas primeiras análises no portfólio de clientes dele, quais os riscos que estão embutidos ali. E esses riscos não estão num horizonte tão distante, nós estamos vendo aqui os eventos extremos. Então, isso se tornou uma realidade dos negócios.
não é simplesmente uma vontade de fazer ou de é agradável viver num ambiente ameno. Sem dúvida que mas é uma realidade de sobrevivência, como a Gilda apontou aqui, e os caminhos aí que a Bruna mostrou que o OSCT tem de forma muito prática. Então, acho que essa aliança aqui, entender esse cenário, transformar isso para dentro dos negócios, motivar os jovens a aprender essa aritmética aí, de fazer a conta e dizer que nossos produtos aqui são, por esse caminho aqui, produtos mais sustentáveis, será o nosso futuro. Então, eu termino agradecendo e ofereço essa contribuição e a provocação aos mais jovens, especialmente. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. É um desafio e tanto, né? E é o ESG na prática, e não apenas no discurso. Eu acho que isso é o que a gente precisa, enquanto nova geração, estarmos atentos e, de fato, praticar. A Marília Duarte, Sérgio, ela comentou aqui, muito boa e necessária essa reflexão do Sérgio. Bastante desafiador, realmente. Bom, então, estamos finalizando. Bruna, se você quiser deixar algumas palavras finais, por favor. Queria agradecer o convite e a oportunidade de apresentar a iniciativa, falar um pouco do trabalho da OCT. Para nós é muito importante, né, estar divulgando essa iniciativa, essa opção, né, dar essa alternativa. Na verdade, a iniciativa é uma oportunidade para que as pessoas, as empresas, os organizadores de eventos, como no caso do Augusto comentando, ele está sempre neutralizando, publicação de livros, enfim, existem uma infinidade de coisas que a gente pode ir fazendo, e são essas pequenas ações que vão mobilizando e engajando para fazer com que o grande aconteça. Na verdade, é uma oportunidade, a gente costuma brincar na OCT dizendo que o discurso precisa virar árvore, né? Ele precisa ser plantado, ele precisa crescer, precisa dar frutos e precisa trazer todo esse componente. A gente está aqui num bioma extremamente ameaçado, com grandes oportunidades de reflorestamento. Então, juntar todas essas oportunidades, esses cenários, dar as mãos a todas elas e fazer realmente a coisa acontecer. Então, contem com a OCT para desenvolver essas iniciativas de vocês. Quem tiver interesse pode entrar em contato, pode nos procurar. Tá? Tanto para projetos certificados ou não certificados, isso vai variar muito dependendo do propósito, da iniciativa do negócio, né? Mas estamos aí dispostos a colaborar, a contribuir, porque nós não temos um segundo planeta, não temos outra opção, né? Já investiram milhões e milhões e não descobriram água em Marte, não descobriram ainda como sair da Terra, não existe, a solução vai ter que estar aqui, temos que encontrar a solução aqui e temos a solução, de fato. Né, temos a oportunidade de fazer acontecer. Ótimo, Bruna. Eu vou deixar essa live, só deixar aqui para a nossa audiência, ela vai ficar salva. Então, a gente ainda vai compartilhar, aqueles que não puderam assistir aqui ao vivo com a gente. E vou colocar também os contatos da OCT, os contatos da Fronteira Sustentável também, da The Planet, quem quiser entrar em contato, mas o link também da calculadora, Bruna. Eu acho importante já dar esse link para que as pessoas que assistiram ou que irão assistir essa live e queiram aí participar enfim, e neutralizar as suas emissões. Gilda, quer deixar algumas palavras finais? A gente tem ainda um minutinho, acho que dá para você também comentar aí um pouquinho. Acho que está no mudo, deixa eu ver se eu consigo. Fui eu. Aí, agora sim. Queria agradecer, queria me colocar à disposição para nós marcarmos novos encontros, né, para que a gente possa instigar mais a sociedade com relação a isso. E eu sempre gosto de deixar uma palavra final dentro de uma experiência que eu conheci. O Fábio Alperovitch, ele é CEO da Fama Investimentos, e quando o filho dele nasceu, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para deixar como legado para o meu filho. E ele fez o primeiro inventário do mundo, do nascimento do filho dele até a finalização da faculdade. E ele neutralizou, e ele disse: quando o meu filho crescer, eu quero que ele saiba que ele foi o primeiro bebê do mundo carbono zero. Então, que existam outros Fábios, que existam aí outras crianças nascendo aí carbono zero, para que a gente possa ter um mundo porque, com certeza, o filho do Fábio vai olhar para um mundo diferente, quando ele compreender a preocupação do pai dele e o que ele fez, né? Então, assim, o que nós estamos buscando, e ele fez isso por amor,
que é diferente um pouco do Larry Fink, quando estabeleceu os riscos climáticos dentro desse banco de investimentos. Então, eu queria agradecer à Fundação Alberto Odebrecht pelo convite. E se eu tiver mais um tempinho, eu queria só dizer que ontem eu estava numa palestra junto com o Jorge Souto, da Braskem, onde ele falou assim, nós já estamos, ele colocou lá todas as metas e ele disse, ainda é muito pouco, queremos avançar. Definiu lá um investimento de 1 bi nos próximos 5 anos para tirar resíduos do meio ambiente. E assim, nós precisamos de empresas, mais empresas inspiradoras, pessoas que possam nos inspirar, como o Fábio, que transforma o primeiro bebê no carbono neutro, né? Carbono zero, na verdade. Então é isso, eu estou muito feliz e muito grata pelo convite. Muito obrigada, Gilda, muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, Bruna. Foi uma conversa, sem dúvidas, enriquecedora. Aprendi muito, inclusive, com vocês, acredito que nossa audiência também. E é isso, já vamos terminando. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Que venham mais empresas e mais pessoas para esse debate tão importante, né? Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.